A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, graça e paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Com muita alegria, sempre transmitindo este programa Momento de Santidade. Com novidades para você que é aqui de Lages. Nós reiniciamos os nossos cultos da quarta-feira, denominados Encontro de Fé. E realmente é um encontro de fé, é um encontro onde nós nos reunimos para buscar o favor, a graça, a misericórdia do Senhor, onde nós nos encontramos crendo nos milagres, crendo no agir sobrenatural do Senhor. Encontro de fé. Todas as coisas que nós alcançamos a nível de reino de Deus é a partir da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quero deixar na abertura deste programa esse convite para você que é aqui da cidade, aqui da região. Se você quiser participar de um culto diferenciado, não comercial, e eu quero frisar isso, não comercial, você está convidado para as quartas-feiras, para o nosso encontro de fé, a partir das 20 horas. Nós temos uma equipe pastoral, coesa, estamos ali para abençoar a sua vida e para sermos abençoados por você também. Então vai ser uma honra. Se você quiser vir, quiser participar conosco, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, na Igreja do Nazareno, a Casa do Pai, aqui em Lages, Rua Mário Ribeiro Ramos, 253, no bairro São Cristóvão. Deixo esse convite para você, tá bom, meu querido? Minha querida amada, vou meditar com você no Evangelho de Marcos, capítulo 3, um texto bastante conhecido de todos, e é sempre um desafio pregar, ensinar, discorrer sobre um texto que todos conhecem, mas eu vou encarar esse desafio neste momento. Marcos capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, diz o seguinte: de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali naquele lugar um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído, com dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Olha só, estende a tua mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Muito bem. Se nós olharmos o contexto onde essa palavra foi gerada e onde ela foi escrita, nós somos remetidos à cidade de Cafarnaum, capítulo 2, verso 1. Se você tiver uma Bíblia e quiser se localizar, quiser acompanhar, Jesus estava nessa cidade de Cafarnaum, e nessa cidade de Cafarnaum havia uma sinagoga, e nessa sinagoga, logicamente, as pessoas concorriam, o povo estava lá, as pessoas estavam lá para ouvir o ensinamento, enfim, estavam na sinagoga. E nesse encontro, nessa sinagoga, havia um homem, e o texto diz que ele tinha uma das mãos ressequidas. Ele tinha uma espécie de neurite, que era, vamos dizer assim, o ressecamento da mão, e consequentemente a mão ela ficava encurvada e ela vinha encurvando cada vez mais. Nós tiramos essa informação do Evangelho de Lucas capítulo 6, no verso 6, aonde diz que a neurite havia atingido a mão direita daquele homem. E partindo, vamos dizer assim, da premissa de que a maioria das pessoas são destras, você fica imaginando a limitação que esse homem tinha para fazer as coisas mais básicas que você e eu fazemos. Os complexos que talvez esse homem pudesse gerar ou nutrir dentro de si, as dificuldades que ele teria talvez em meio à sua família, enfim. E tem mais um detalhe.
Na sinagoga, ele era segregado. Ele não podia participar do mesmo evento que as pessoas, entre aspas, sãs, participavam. Ele tinha que ficar num lugar em separado. Por isso que quando Jesus o chama para vir para o meio, isso foi altamente chocante, porque ele estava à margem. Presta atenção nos detalhes que eu estou te passando. Aquele homem estava à margem. Ele era uma pessoa marginalizada, ele era uma pessoa relegada a um tipo de vida secundária. Olha só, ele estava lá no canto dele, né? Ele queria participar do ritual, ele queria participar daquele momento, mas tinha essa dificuldade física que o impedia, primeiro, de ter uma vida plena, de poder trabalhar com liberdade, de poder estar, entre aspas, congregando, de estar na igreja que ele amava, né? Não lhe era permitido, não lhe era possível isso. E o Senhor Jesus, em dia de sábado, que era outra polêmica, porque no sábado não se cura, no sábado não se podia fazer nada por causa da lei, não se podia andar, não se podia acender fogo no fogão, não é? Hoje existem segmentos legalistas que tentam escravizar as pessoas no sábado, e nós não somos do sábado, nós somos do dia do Senhor. Nós fomos libertos do peso da lei para podermos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Muito cedo na igreja cristã, o domingo passou a ser o dia de culto, o dia de adoração. Basta você fazer uma simples leitura do livro de Atos, algumas epístolas do apóstolo Paulo, recolhendo as ofertas no dia do Senhor. Eu estou escrevendo um livro agora sobre o Apocalipse, uma série de 20 volumes sobre o livro de Apocalipse, e as revelações todas do livro de Apocalipse se deram no dia do Senhor. Não foi no sábado, foi no dia do Senhor, no dia em que ele ressuscitou dentre os mortos. Foi nesse dia que João, exilado na ilha de Patmos, recebeu as revelações que nos confortam e que nos remetem a esse tempo do fim. Bem, voltando ao nosso texto, né? Jesus estava lá naquela sinagoga, e qual era a sua intenção? A sua intenção sempre foi fazer diferença na vida das pessoas. A sua intenção sempre foi ser bênção, fazer as pessoas pensar, fazer as pessoas refletir, fazer as pessoas receberem uma palavra de Deus, também curar, também restaurar, porque era um dia de fazer o bem. Era um dia de restaurar, era um dia de ser um canal de bênção na vida de tantos quantos isso fosse possível. Aquele homem estava lá com uma necessidade, e Jesus queria mudar a vida daquele homem. Em João capítulo 10, no verso 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse é o desejo do Senhor. Onde ele está e onde ele estava, levar vida e vida em abundância, vida plena. Ele era o portador desta vida plena, ele era o portador das boas novas, ele era o portador da salvação, mas ele era também o portador da cura para todos quantos necessitavam. Lucas capítulo 19, no verso 10, Jesus falando com Zaqueu, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a meta, essa era a missão de Jesus. E essa tem que ser a meta e a nossa missão como seguidores do Senhor. Essa tem que ser a meta da igreja, buscar e salvar o perdido. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Então você e eu, nós somos portadores de uma palavra de esperança. Nós somos portadores de um tempo de cura e de restauração que vem a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 3, no verso 8, diz: para isto mesmo se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para isso. Lá estava um homem carente, lá estava um homem necessitado, um homem que precisava da cura, um homem que precisava da intervenção sobrenatural do Espírito de Deus. Quantas vezes aquele homem teria entrado naquela sinagoga? Quantas vezes aquele homem teria sido visto pelos líderes religiosos da sinagoga? Quantas vezes? Imagine,
Quantas vezes aquele homem pisou naquele recinto? Quantas vezes as pessoas não o viram? Jesus entra, tem olhos para ver, tem um coração para sentir e tem mãos para abençoar e uma palavra de ordem que pudesse mudar toda a história daquele homem. O que é que você faz com as pessoas que você percebe à sua volta que estão carentes, que estão necessitadas? Você fecha os seus olhos? Faz de conta que não é com você? O que é que nós como igreja fazemos por aqueles que verdadeiramente necessitam? Nós somos uma igreja que somente prega a palavra e para aquele que está desnudo, aquele que está com fome, nós dizemos: vá em paz, se aquiete, se aqueça, é isso que nós fazemos? Ou nós temos uma missão, um trabalho a fazer, como o Senhor Jesus nos ensina, fazer a diferença na vida das pessoas? O pouco que você faz, juntado com o pouco que eu faço, dá muito para o reino de Deus. E é essa visão que nós temos que ter, é esse diferencial. Então, Jesus, ele era todo misericórdia. Eu acho bacana isso, todo misericórdia. Onde ele entrava, a misericórdia do Senhor se fazia presente. Em Mateus capítulo 9, a partir verso 35, verso 36, diz que Jesus ele andava percorrendo, e eu fico imaginando Jesus incansável, percorrendo as cidades circunvizinhas, curando, libertando, restaurando, pregando o evangelho do reino, não é? Essa era a missão de Jesus, era o que ele fazia todo dia, cada novo dia, sendo bênção na vida de alguém. Cada dia, cada novo dia, restaurando a história de vida de qualquer pessoa que encontrasse. Você e eu podemos seguir e fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Cada dia nós temos a oportunidade de sermos bênção na vida de alguém. Cada dia nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Pense nisso. Reflita sobre isso. Encare isso que eu estou te falando como um desafio. Não pense só em você, não pense só nas suas necessidades. Cada um de nós tem. Todos nós temos necessidades, temos problemas, temos dificuldades. Mas todos nós, da mesma maneira, podemos ser bênção na vida de outras pessoas. Os líderes religiosos, como eu disse, eles nem queriam enxergar aquela pessoa, faziam de conta que aquela pessoa nem estava naquele recinto, não viam as necessidades dos outros, mas quando tocava no seu ritual, virava uma fera. Vamos ver o que esse homem vai fazer, esse homem Jesus, se ele vai curar esse homem no sábado. Olha a preocupação deles. Era preocupação com o ritual. No sábado não se faz. E Jesus começava a trabalhar com ele. Escuta, mas vem cá. No sábado não é dia de se fazer o bem? No sábado não é dia de fazer a diferença na vida das pessoas? É lícito curar? Ou devemos deixar do jeito que está? E as pessoas pensavam e refletiam e muitos saíam dizendo: não, o Senhor Jesus está certo, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser diferenças, fazer diferença mesmo que seja um dia de sábado, um dia de guardar para eles na época, entende? Então, o que Jesus faz com aquele homem? Enquanto todos estavam preocupados com o ritual, Jesus começa a mudar o foco das pessoas, e isso eu acho fantástico. Quando ele chama aquele homem para o meio, alguns podem pensar assim: nossa, mas Jesus expôs aquela pessoa. Ele expôs o problema da pessoa porque trouxe ela para o meio. Não. Jesus trouxe aquela pessoa para o meio para que ele pudesse entender que naquele momento a graça do Pai, a graça de Deus, o favor do Senhor estava sobre ele. E certamente a fama de Jesus já tinha corrido. E ele sabia que o seu momento de cura havia chegado. Jesus chama ele para o meio, ele chama ele para o centro da restauração. E isso para mim é sintomático. Ele chama o homem para perto de si. Todos à volta estavam ali prontos para presenciar a glória de Deus, prontos para presenciar o milagre que seria gerado na eternidade e que viria para aquela pessoa, mudando completamente a sua história de vida. Jesus chama o homem para o meio, e quando ele vem para o meio, a bênção chega. E talvez
nós também precisamos disso. Talvez nós também precisamos romper com alguns conceitos e preconceitos. Talvez nós precisamos romper com alguma tradição que nos foi imposta. Não, aqui não se faz isso. Não, isso aqui não é possível. E se Deus quiser fazer? E se o Pai quiser visitar naquela hora, naquele momento? Os nossos conceitos precisam ficar em segundo plano. Os nossos preconceitos, eles precisam cair por terra. As nossas tradições, sempre foi assim. Aqui na igreja sempre foi assim. Agora o senhor vem e quer mudar as coisas. Não, peraí. O que é o centro? Qual é o centro? Qual é a vontade do Pai? O que o Pai tem reservado para aquela hora, para aquele momento? O que é mais importante? Obedecer um rito, um ritual? Uma tradição? Ou ser bênção na vida dos outros? Pensa comigo. O que é melhor? É você ser cego conquanto a sua tradição sempre foi assim? Ou ser bênção na vida dos outros? Fazer a diferença na vida dos outros? O que você imagina que agradaria aos olhos do Senhor em relação a você, em relação a mim? O que você acha que agradaria? É o cumprimento de um ritual sem vida? Ou seria ser bênção, ser um instrumento de transformação na vida das pessoas? O que você e eu deveríamos fazer na nossa sociedade, na nossa rua, na nossa quadra, na nossa cidade? Qual deveria ser a nossa ação em relação às necessidades prementes das pessoas? Pare e pense. Reflita nesse momento. O que você acha que Deus espera de você? Pense, reflita sobre isso. Aquele homem vindo para o meio precisou mostrar o seu problema. Ele deu um passo de fé. Ele deixou a vergonha, deixou o preconceito, deixou a acusação dos líderes religiosos, ele deixou de lado. Talvez aqueles olhos curiosos de algumas pessoas, o que vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer. Ele teve que romper com tudo isso para poder chegar diante do mestre e receber a bênção de Deus. Aquele homem, ao dar um passo de fé, ele foi para o meio. E como eu disse, ele rompe naquele momento com a religião imposta. Ele rompe naquele momento com a tradição vivida e experienciada. Ele rompe com essa tradição. Ao estender a mão, ele mostra qual era o seu problema. Quando ele pega a sua mão atrofiada com neurite e vai no meio da população, e Jesus disse, estende a tua mão. Quando ele estende a mão, ele estava dizendo, olha, eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa carente, necessitada da graça e da misericórdia do Senhor. Eu tenho este problema. E isso me faz pensar. Quantas vezes nós camuflamos, escondemos os nossos problemas, os nossos verdadeiros problemas, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas deficiências. Nós tentamos esconder das pessoas o máximo que nós conseguimos. E nós mostramos, na maioria das vezes, que tudo está bem conosco. Chega-se a dizer por aí que é homem não chora. Será? Será que homem não chora? As pessoas têm dificuldade de falar dos seus problemas, de abrir o seu coração, de falar daquilo que lhe pesa, daquilo que lhe machuca, daquilo que lhe fere. E eu aprendo muito aqui, mas muito mesmo, quando esse homem, indo para o meio, rompe com a tradição, rompe com a religião imposta, e ele mostra, estendendo a sua mão, mostrando o seu problema. Isso me ensina que se eu quiser alcançar o favor do Senhor, eu tenho que aprender a ser mais vulnerável. Uau! Como, pastor? Como que o senhor fala um negócio desse? Como ser mais vulnerável? Sim, porque não tem coisa mais vulnerável na vida do ser humano do que você mostrar que você tem problemas, que você precisa de ajuda. O homem foi para o meio
estendeu a mão, mostrou o seu problema e deixou Jesus tocá-lo. Quanto tempo fazia que aquele homem não recebia um abraço? Quanto tempo fazia que aquele homem não recebia uma atenção especial? Ele deixou que Jesus o tocasse. O que acontece? A cura veio pelo toque. A cura veio pelo toque. Quando Jesus tocou, estendendo a mão, ele foi curado, ele foi restaurado. Às vezes nós temos que permitir que o Senhor toque em áreas. A gente fala, não, aqui não. Não, aqui não. Mas à medida que o toque vem, a cura chega e a restauração acontece. E é essa palavra que eu quero que você pense, que eu quero que você reflita. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua atrofia? Qual é o seu problema? Vamos colocá-lo agora diante do Senhor em oração. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez por poder chegar a este lugar, falar com toda a liberdade da Tua palavra. Agradeço, Jesus, porque o Senhor ontem, hoje é o mesmo e o Senhor o será para sempre. Agradeço porque neste momento, pela fé, nós podemos alcançar a cura e a restauração. Como este homem que teve ousadia, como esse homem que teve coragem para mostrar o seu real, o seu verdadeiro problema. Também neste momento nós nos abrimos diante do Senhor e nós clamamos, cura-nos, restaura-nos, toca a nossa vida, faz diferença, Pai. Em nome de Jesus, visita esta casa, visita esta família, entra com o Teu consolo, entra com a Tua provisão de cura, de restauração, enxugando dos olhos toda lágrima. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós assim pedimos e nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, gente amada, Deus abençoe, fiquem todos debaixo da graça do Senhor. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso
os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo